Beleza, pessoal? Estamos no ar. Agora sim, ao vivo. Right here, right now, live. Hangout Sofazistas Off Air, número 4, novamente, firmes e fortes. Boa tarde, galera. Para quem estiver vindo após a gravação, boa noite ou bom dia, conforme a ocasião. Estamos aqui, eu, Jeff, que falo de São Paulo, capital. Conosco também está Lua Linhares, em Minas Gerais. Tatá nas Alagoas. Tatá tá aí ou caiu? Tatá tá aí. Fernando Fonseca, o Fernandão do Rio de Janeiro, com a filhota dele, Maria Fernanda. A Jacicovic, que está com um sorriso nas orelhas. O Alexandre disse que está meio enroladão, talvez entre mais tarde. Então vamos nós, viu? Beleza? Hoje a gente vai falar, vamos bater aquele papo descontraído, informal, irreverente sobre as coisas que cercam tênis e outras cositas más. E as nossas pautas de hoje, só para dar um nortear aqui, a gente vai falar de anos incríveis, vai falar do post do Paulo Cleto, post que foi sugerido pelo Fernando, Determinação de Ouro, que o Cleto escreveu em 13 de julho de 2015, agora por ocasião de Wimbledon, né? O Alienista, vamos repercutir sobre o ATP Finals, Prêmio Nobel do Tênis, que foi sugerido pelo Moitinho, o Moitinha danado não apareceu ainda. A gente vai falar, a gente pode votar aqui quem foi o mais mala de 2015, o Nobel da Discórdia, quem foi o tenista mais mal vestido, tá? E por último, tem o saque e voleio nas letras, nosso momento sarau, onde a galera pode aí recitar um poema, um texto que achar interessante. Beleza, galera? Então vamos nós. Então, para começar, vamos de anos incríveis com o post do Paulo Cleto, que o Fernando sugeriu, Determinação de Ouro, onde por conta da final de Wimbledon, né? O Djokovic ganhou de forma fenomenal, né, para variar. Está numa fase esplêndida e o Cleto ele enfatizou bastante a forma como o Djokovic venceu, né, a forma como ele se preparou, não só para essa final, mas como ele se preparou para o nível que ele está hoje, né, como ele vem se preparando, vem mudando a sua forma de treinar, a sua forma física, o saque que melhorou, a esquerda dele que, mesmo se defendendo, se torna um ataque. E o que vocês têm a dizer aí sobre isso? Quem começa? Quem quer começar? Começar, Fernandão? Você que deu a ideia? Eu acho que quem assistiu a final de hoje viu que realmente ele está jogando, acho que num nível, consegue ser até acima do Federer, do Nadal, do Murray, Wawrinka, dos outros, né, que estavam lá. Não a primeira partida que ele realmente... eu assisti também, por acaso, as duas partidas do Federer versus Djokovic. E a primeira, o Djokovic estava estranho, jogou mal. Né? Muito estranho. Não estava solto, né? O Federer jogou bem na primeira partida e o Djokovic jogou pior do que ele costuma jogar. Mas hoje ele jogou o normal dele, né, desse ano de 2015. E aí ele jogando o que ele normalmente joga, os outros não conseguem acompanhar, né? É verdade. Porque ele imprime um ritmo ali de direita, de esquerda, que chega uma hora que não dá, o adversário simplesmente não consegue. Por vezes consegue um ponto ou outro, mas aí vai. O tênis é muito, muito detalhe, né? E aí ele consistentemente desempenhando melhor do que os outros, não dá, mais cedo ou mais tarde ele acaba vencendo, né? E foi assim que aconteceu em Wimbledon, né? Quando ele perde o segundo set, que ele fica bravo pra caramba, né? E volta com tudo, né?
Exatamente. E o Federer deu umas vaciladas ali também. O Federer ele tem essa característica, né, de dar umas viajadas, umas vaciladas, né? Eu acho até que hoje em dia menos do que ele já fez alguns anos atrás. Verdade, é verdade. Eu acho que ele está um pouco mais consistente, mas mesmo assim ainda apresenta altos e baixos. Na partida de hoje não foi diferente. E aí, se ele pega cara que parece um paredão, que nem o Djokovic, aí não tem jeito, né? Nesse nível não dá pra vacilar, né? Eu acho que em qualquer nível, Jeff, em qualquer nível não dá para vacilar, né? Porque quando você pega um emparelhamento que os adversários são de nível igual ou muito próximo, né? Os detalhes assim fazem toda a diferença, né? Uhum. É verdade. E o Djokovic, ele tem uma facilidade de mudar a direção da bola. Eu até discordo, assim, de algumas pessoas que falam que ele joga robotizado. Não é robotizado, é porque ele bate, assim, ele tem uma antecipação boa e ele tem muita facilidade de trocar a bola de direção, é impressionante. Ele bate sempre bem posicionado, né? Principalmente. Então, como ele chega bem na bola, fica parecendo assim que é robô, porque parece fácil, mas não é. É porque, assim, é muito tempo de treino, né? Muita dedicação. O Djokovic evoluiu demais. E, assim, o post fala muito isso, né? Como ele buscou se aprimorar. É verdade. Ele sabia das deficiências e foi atrás, né? Trouxe um cara que já foi top, né, pra ajudar ele. Bancou, né, porque poderia ter dado um problema, né, no staff dele, né, ele com o Vaida, né, Marian Vaida, né. E é incrível, assim, porque ele surgiu numa era de Federer e Nadal. Ele poderia muito bem fazer como os outros, né, como a maioria, que pensa assim, não tem jeito de bater de frente com esses dois. O Djokovic não, tem jeito de bater contra os dois. Ele aprendeu tanto com o Federer quanto com o Nadal, em todos os quesitos. Com o Federer, eu acredito assim, até um pouco mesmo de agressividade necessária. E com o Nadal, aquele mental do Nadal que não tem outro, assim, eu nunca vi outro igual no tênis. E o Djokovic foi aprimorando isso também. Porque se você pegar no início, o Djokovic perdia jogo porque ele perdia a cabeça. Porque ele sempre foi um tenista que você via que tinha bons golpes, né? E o Djokovic, no início, isso era muito mais perceptível. Quando ele errava uma bola, ele sabia porque ele tinha errado e ele fazia até o que ele errou, né? Assim, por exemplo, faltou pernas, ele batia nas pernas. Faltou movimentar direito, ele reclamava com ele mesmo. E foi atrás, né? Aprimorou, buscou acrescentar conhecimento também. Ele não se contentou em ser apenas um mero coadjuvante, né? Ele quis ser protagonista do negócio. Exatamente. Muito legal. E eu sempre gostei do Djokovic, assim, eu até percebo um pouco de implicância, né, por parte de alguns torcedores mais fanáticos, assim, tanto do Nadal quanto do Federer, inclusive de falar que ele não tem carisma, né? Ele pode não ter a mesma aceitação que Federer e Nadal, porque Federer e Nadal começaram muito mais cedo, né? E foi uma rivalidade muito mais antiga. E surgiu numa época que o tênis e o marketing foram muito explorados, né? Mas eu não acho que o Djokovic não tenha carisma, não. Até acho que ele tem carisma, assim, ele mudou bastante. Pelo menos assim, quando eu fui em alguns torneios, eu percebi que tinha muito torcedor do Djokovic também. Claro, não tem como comparar, porque Nadal e Federer é insuperável, né? Principalmente do Federer. É impressionante, quando o Federer joga, a quadra fica lotada. E assim, eu percebo as pessoas até com um pouco de receio, nossa, para onde vai o tênis? Gente, o tênis vai evoluir naturalmente, vão surgir outros tenistas. Eu não tenho muito esse apego que as pessoas têm, não, sabe? Eu até brinco assim com alguns amigos meus, que eu falo que quem fala que o tênis acabou tá sofrendo de RG baixo, né? O tênis acabou para ele.
mas para a pessoa, né, que acompanha o tênis por causa desse ou daquele jogador. Mas o tênis continua, né? A gente não sabe assim, se daqui 100, 150 anos, quando a gente nem estiver mais aqui, se vai surgir um outro tenista que chame tanta atenção como o Federer chama, não tem jeito de negar isso. Né? Ou em menos tempo também. Mas é uma coisa que tem, né? A pessoa começa a torcer de uma forma como se fosse até time de futebol, né? Aí... e RG baixo, gente, eu falo que a pessoa tá envelhecida de gosto, né? Não é nada assim de falar que a pessoa tem mais ou menos capacidade intelectual, não tem nada a ver com isso. RG baixa porque quanto mais nascem pessoas, nosso RG vai ficando baixo, né? Então a sensação de que o mundo está acabando é maior, né? Mas o mundo está acabando é pra gente que está envelhecendo, não para quem está nascendo, para quem está fazendo acontecer. Né? Uhum. E aí, Jaciara, e você? Só alegria, né? Só alegria, né? Então, mas assim, apesar que acho que hoje vai acabar ficando tudo numa coisa só, né? Acabar ficando tudo a gente vai falar mais do Djokovic do que qualquer outra coisa. Mas assim, falando mais em relação ao post, né? O que você me diz? Oi, filha. Você chegou a ler o post? Eu li, mas eu não reli de novo. Quer que eu dou uma apanhada geral? Por favor. Tá, vamos falando e vou dar uma apanhada de novo. Então, então o post, o Peter, ele enfatizou bastante ali a forma como o Djokovic ganhou. Cresceu, né? Hã? Assim, como ele cresceu, como ele mudou o jogo, né? Como ele buscou fazer ele se reinventou de certa forma, né? Se reinventou, mudou o saque dele, ele ficou mais secão, né? Eu lembro até que quando ele convidou, né, o Becker, daí, como eu sempre gostei muito do Marian, eu não gostei muito na época. Eu lembro que eu não gostei muito. Você achou que podia dar errado aquilo? Aquela parceria? Eu achei que, na realidade, o Marian ia terminar saindo, né? Mas, realmente, assim, foi uma decisão muito acertada, né? Que ele fez, porque eu sempre vi, assim, o jogo que ele jogava muitas vezes, não é que sem concentração, mas como, às vezes, ele brincava nos pontos, muitas vezes ele perdia o foco, né? Às vezes ele se divertia mais do que estava tão mais concentrado. Hoje eu vejo até que ele está um pouco concentrado demais. Às vezes ele está sério demais. E hoje mesmo eu vi que hoje não tanto, mas teve um jogo, acho que ontem, que ele se irrita. E isso é meio estranho a gente ver, porque o jogo ele gostava muito assim de descontrair, ou de brincar, Então, isso aí é parte justamente do trabalho, né? De se reinventar dele. Então, hoje, e que não tem muito a ver com o tema, mas, por exemplo, o Nadal, né? O Nadal, eu não sou muito fã dele, mas eu vejo, assim, que ele precisa fazer algo desse tipo, ele precisa se reinventar, se ele quiser ainda, assim, continuar jogando, porque o Federer, a gente vê que ele acabou a parceria com aquele treinador antigo dele, e ele também conseguiu dar um salto, né? O Federer melhorou muito, ele é um ótimo jogador, ele tem uns golpes lindos, mas como ele conseguiu ficar mais agressivo, né? E o Nadal não, o Nadal continua como esse treinador. O Djokovic fez isso também, se reinventou e conseguiu chegar no nível em que ele está assim, muito acima dos outros. E não só tecnicamente, nem só fisicamente, mas principalmente assim, mentalmente, né? Então, uma das características que eu mais gosto no Djokovic é essa, que
Muitas vezes ele não está numa situação favorável, mas ele vai lá, busca e consegue reverter. Então, essa característica mental dele eu acho fantástica, mas, além disso, ele tem conseguido associar muito bem, né, essa característica dele com a parte técnica que está fantástica. Eu ainda acho que, por exemplo, na rede não é muita praia dele. Smash também não é muito a praia dele, mas assim, de um modo geral, o jogo dele tá muito alto, assim, tirou muito. E às vezes mesmo jogando atrás, por exemplo, quando ele é quebrado, aí que ele joga melhor ainda, né? É, joga melhor ainda. Impressionante, ele não deixa a peteca cair. É. Né, Fernando? É isso aí. Tava até vendo dando uma alternada aqui entre vocês e aqui o post, né? Quer dizer, como tá escrito que é um atleta de A a Z, né? Que ele se preparou para... acho até que isso, foi o Dácio Campos que comentou isso hoje, né? Graças a Deus, porque os últimos comentários que o Dácio Campos tem feito, pelo amor de Deus, cara. Pode crer. Nossa, cara, o Dácio Campos e a Maria Esther Bueno tá de chorar, entendeu? É o padrão Globo. Ele falou que é o mais completo, né? Realmente ele é o a gente vendo jogar, é o mais completo entre os que estão aí no topo do ranking em atividade. Ele é merecidamente o número 1, por ser o mais completo, ser o mais eficiente, né? Acho que esse que ele realmente você vê que claro que é fora de série e tal, mas assim, quando coloca lado a lado com o Federer, né? Você vê que o Federer é um extraterrestre, né? O que ele faz, você olha ele jogando, você até acredita. Você, pô, isso é muito fácil, né? Vou jogar exatamente. Parece que é fácil, né? É fácil. O cara não vai fazer. Pois é. Já o Djokovic é muito mais o atleta mesmo, né? O cara que rala, que corre atrás e desenvolve. Claro, tem ali um talento fora de série, mas é muito fruto desse trabalho aí, de que ele desde criança tá nesse meio, né? Vocês certamente já devem ter visto algum vídeo dele. Putz, eu tava vendo ontem. Ele pirralhinho batendo bola e ficando bravo quando perdia. Pois é. Então, a questão do Federer mesmo é a plasticidade, né? A gente vê agora eles depois de profissional, né? Mas eles todos já estão nessa vida aí desde 5, menos de 10 anos de idade, com certeza, né? Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante? A questão de o que a Lua estava falando agora há pouco dele não ter o mesmo carisma que os outros jogadores, né, comparado ao Nadal, o Federer. O duro que há um tempo atrás, lembra quando ele imitava bastante os outros jogadores? Uhum. Tem umas imagens no YouTube dele imitando eles, não na quadra, mas imitando no vestiário. E tem uma hora que ele imita até o Nalbandian. Lembra que o Nalbandian a gente falava que era o jogador barrigudinho? Ele até estufava a barriga assim, e ele falava assim, nossa, como é que é? He's kill me, alguma coisa assim, né? Se ele me vê, ele me mata. Eu falei, porra, esse cara tem um puta carisma, né, meu? E mesmo assim, ele não sei, a galera não compra tanto ele como os outros, né? Até eu acho mesmo que é costume, né? Eu acho que é vício, né? As pessoas se viciam a gostar só de um e ter aquele como referência, né? Como sempre do universo. E aí tá sempre comparando um com o outro, e as pessoas têm que ser vistas individualmente, né? Individualmente, igual você falou, a gente percebe que o Djokovic tem carisma. E o carisma não necessariamente é aquele que vende mais, né? Não, mas eu acho que na realidade é a questão da mídia. A mídia faz muito isso. Marketing, né?
a gente olhando a história do Federer, ele é esse gentleman hoje, mas nem sempre foi assim. Ele sempre foi assim muito esquentado, Quebrava a raquete. mas a mídia não fala isso, né? Então hoje ele conseguiu trabalhar isso nele. Então a mídia vende essa imagem de que ele é o gentleman, de que ele é o carisma, ele é o isso e aquilo. E eu acho que também, no fundo, o Federer, ele nasceu pro tênis. Eu acho assim que todos os movimentos dele, do tênis, é muito natural. E talvez isso faça com que as pessoas se encantem com ele. Talvez isso seja uma coisa muito... que tenha um peso muito grande, porque a gente não vê o Federer suando, a gente não... né? Ele tá sempre ali, naquela postura, ele faz os movimentos com uma leveza que parece que não faz força, parece que aquilo é tão natural. Então, eu acho que isso também pesa. Mas, além disso, eu acho que a mídia é quem já vendeu essa imagem. E eu acho que ninguém bate. O Federer, igual a questão mesmo que chama atenção nele é a plasticidade. Isso você não aprende. E é igual o Michael Jordan no basquete. Quando o Jordan pegava a bola e saltava, você falava assim, coisa linda, e olha que eu nem gostava muito de basquete. Mas parecia fácil, né? No meio daquele tanto de jogador muito bombado e forte, truculento. O Jordan com aquela plasticidade toda. E no futebol mesmo a gente tem exemplos, né? Assim, que tem um jogador ou outro, Zidane, mais recente da nossa época. Quando a gente vê jogadores mais antigos também, né? O Pelé, o próprio Rivelino, eles tinham uma plasticidade diferente, né? Chama atenção. Mas é igual vocês falaram, o atleta em geral não é esse. Né? É o determinado, é o que luta, que trabalha. Não que o Federer não faça tudo isso, porque com certeza ele também faz tudo isso. Sim. Mas existe, igual você falou, uma predisposição plástica aí para aquele esporte. É natural. É natural nele, é muito natural. E outra coisa que fala muito do Djokovic é que ele é milongueiro, né? Só que, se você parar para pensar, eu, pelo menos na minha opinião, eu acho que o mais milongueiro de todos é o Nadal. Depois o Murray e o Djokovic está em terceiro, assim, na minha opinião. E ninguém fala do Nadal, só do Djokovic, né? Mas por quê? O Nadal surgiu antes e ele foi, teoricamente, o que bateu de frente contra o Federer, né? E é o que vencia o Federer. Então, chama mais a atenção do público e da mídia, igual você falou. Vende mais jornal, né? E é incrível que, justamente assim, na minha opinião, os jogos mais legais de assistir sempre foram Federer e Djokovic. Porque os dois sempre... Assim, o Djokovic não tinha algo assim que, teoricamente, incomodava muito o Federer. Né? Não tinha um golpe assim que desestruturava o Federer. Então, tinha mais jogo, né? Ao contrário do Nadal com o Federer. Os jogos deles, assim, dos dois sempre foram emocionantes. Pelo menos assim, na minha opinião. Eu já não acho que Federer e Nadal tivessem jogos muito emocionantes. Para mim, eram jogos mais previsíveis. Claro, tinha as exceções, como foram as batalhas em Wimbledon, no próprio Finals mesmo, mas de resto, eu acho que o Federer não conseguia sair da armadilha do Nadal, então não tinha muito jogo. É que o jogo do Federer com o Nadal não encaixa, né? Não encaixa. O que você ia falar, Fernandão? Você ia falar alguma coisa aí? Não, eu tava falando que o Federer é de outro planeta. Por isso que ele a gente não vê ele suar, não vê ele fazer... É de outro planeta, é impressionante, impressionante. E ao vivo é ainda mais bonito ver ele jogando. Mas eu acho que eu ia falar também outra coisa, que é o seguinte, que eu vejo assim, comparando os outros jogadores aí, esses profissionais top, né, que o Federer, eu acho que ele tem sim mais carisma, e você vê isso nitidamente quando você coloca o microfone para ele falar, porque o Federer ele fala muito bem, né, e se expressa muito bem, é muito articulado,
Na verdade, se você parar para pensar, via de regra, os atletas em geral não são assim, né? Eles são tão bons aí na questão do atleticismo e tal, e na hora de se expressar podem deixar a desejar, entendeu? São mais travadões, né? Oi? São mais travadões, não tem domínio da língua, né? Exatamente. E o Federer, ele não é assim, ele se expressa bem em várias línguas e passa muito bem o recado eu acho que isso aí faz também... Conta também. Com certeza conta. Né? E ele tem uma Nadal coisa... mesmo se expressando não se compara com o Federer, né? Com o Federer, E ele tem uma coisa que combina totalmente com o tênis, né? Que é a elegância, inclusive falando, como você falou, e a classe. O tênis é um esporte que exige muito isso, né? A etiqueta, a classe. É um esporte, em plasticamente geral, bonito. E historicamente voltado para isso também. E o Federer encaixa nesses quesitos, então vira realmente referência maior. Por tudo isso, né, também. Exatamente. E só completando aí, que eu achei interessante, fugindo um pouco assim eu gostei quando termina o post, né? Que fala para ser campeão há que se ter nervos de aço e uma determinação de ouro. E me remeteu, por incrível que pareça, Nervos de Aço. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma música do Lupicínio Rodrigues que chama Nervos de Aço. E ela começa você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Aí eu associei muito essa coisa da mulher como a vitória, como a taça, né? Porque isso, no post te leva a remeter um pouco isso. Como que é você ver a taça na mão do outro, né? No caso do Federer, que viu o Djokovic reinando aonde ele foi rei por anos, né? E como que é doído isso? Como que é doído você perder e você perder para uma pessoa que foi superior a você e com uma determinação de ouro. É verdade. Eu até fiz um comentário que no final eu falava, né, que eu lembrei muito também da música do Neil Young. Só que a do Neil Young é coração de ouro, né? E o Cleto fala determinação de ouro. E no tênis você precisa também, assim, acho que mais do que coração de ouro, é a determinação de ouro. Coração de ouro, coração de leão, né? Porque você pode ter um coração de leão, mas se você não tiver uma determinação de ouro, é complicado, principalmente vencer um Djokovic. Não, ali você tem que estar com um dia que tem que estar tudo dando certo. E o Djokovic foi determinado em tudo, né? Inclusive nas mudanças aqui que nós citamos. Mudanças no jogo, mudança na postura. Ele tem evoluído demais em todos os quesitos. Todos os aspectos. Isso aí. Verdade. O que mais, galera? Sobre o post, acho que é isso mesmo, né? Vamos falar do torneio, então. Né? A gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar a transmissão. Eu também estava falando dos jogos que a gente assistiu, né? Eu também assisti poucos jogos. Com a correria danada aqui, eu acabei não vendo muitos jogos. Vi alguns. E o que vocês acharam do torneio e o que vocês acharam da final? Falando mais da final. Alô? Ninguém? Não, eu posso começar então. Como é? Fala aí, Lua. Eu não assisti muitos jogos, não. Eu assisti o Federer e o Djokovic da primeira fase. Achei que jogo mesmo foi só o primeiro set.
O segundo eu não sei, a impressão que eu tive que o Djokovic largou de mão a partida. Assisti alguns jogos da outra chave, o Wawrinka e o Nadal, do Murray também. Sobrevivi, né, de assistir os jogos do Murray. Eu não tenho muita paciência, não. Não? Não. O Murray, eu até discordo que falam que o Murray é bipolar. Porque não tem o outro polo que encanta a todo instante. O Murray, quando ele resolve encantar, é um pouco, né? Só dá Eu não concordo com esse negócio de bipolar, né? Não, eu acho que ele não tem nada. Eu acho que ele é mono. É o tempo todo chato, e com um talento imenso, e você torcendo pra ele jogar. Ele não tem carisma, o Murray. Eu não gosto dele. Eu acho que ele é um ótimo jogador, ele joga muito bem, mas aquelas caras e bocas que ele faz, aquela postura que ele adota muitas vezes, não agrada. E postura até para receber o saque, né? Ele faz uma cara e começa a se balançar. É uma outra jogada assim que o Murray resolve mostrar todo o talento e potencial que ele tem. Então eu não tenho muita paciência, não. Eu gosto de assistir e tal, até pelo que ele faz. Mas a maioria das trocas de bola é aquilo sempre, né? O nheque-nheque. Não dá, não. Mas eu achei o torneio muito fraco, assim. Eu não sei se é porque o torneio começou logo depois daquele atentado em Paris, né? Então, espiritualmente também, eu não tava muito animada, não. Vou confessar pra vocês, eu passei uns bons 8 dias bem triste com aquilo. Aquilo me tocou demais, me chocou de uma forma que eu nem esperava, assim. Passei muitos dias refletindo e coincidiu com o torneio, então eu não tinha muito ânimo para assistir com forma muito poética aos jogos, não. Teve alguns jogos legais, alguns lances bons, outros, mas não teve nenhum jogo assim nesse torneio que eu destacaria como um jogo maravilhoso. Eu não acho que teve, não. Nem a final, não achei. Agora, sabe, sobre isso, sabe uma coisa que eu acho que é uma pena? Esse torneio, o ATP Finals, ele é um puta de um torneio, né? Ele é comparado quase que um Grand Slam. E vão os 8 melhores. Acontece que eu acho que o grande pecado aí é que ele acontece no final da temporada. Isso que que eu acho que depõe contra esse torneio, para um torneio dessa magnitude. Tá todo mundo já tudo ferrado. E quem não tá ferrado, além de estar ferrado, no caso do Murray, vai ter uma final de Davis semana que vem. Eu acho que é complicado, né? Aí eu acho que acaba que cooperando para que os jogos não sejam tão espetaculares como os jogos de um US Open, por exemplo, sei lá, um Grand Slam ou um Masters 1000 do meio da temporada, né? Onde que a coisa já está engrenada e está todo mundo com tudo. Mas eu não vejo, assim, eu concordo com você plenamente, mas eu não vejo também no calendário uma mudança que pudesse ser feita de tal forma, a não ser que você deixasse Paris, por exemplo, e outros Master 1000 por último, e fizesse o Finals logo depois do US Open, mas seria injusto, né, porque ainda teria tenistas que poderiam brigar ali para estar entre os 8 melhores. Se você colocar no início do ano, antes do Australian Open, também não dá. Não faz sentido. Porque o período que eles têm para se recuperar entre a final da Davis, para quem for, né? E já iniciando a outra temporada, é muito curto também. É complicado. Não tem muito por onde mexer, Lua. Porque é o seguinte, os torneios Masters 1000, quem é que consegue tirar um torneio desse? São torneios que já são super... Já tem décadas de tradição. Décadas não, eu né? digo nem tirar, mas colocar os últimos, né, como Xangai e Paris, para depois do Finals, mas aí também não faria sentido, né? Ficaria deslocado, né? Eu entendi o que você falou, mas assim, eu acho que não tem espaço, não tem por onde mexer e se tentar mexer, os outros não vão deixar por conta de grana, poder e tradição, né? A gente vai ter que conviver com isso mesmo.
Infelizmente. Mas eu acho que um pouco do que a gente perde, acho que é por conta disso, né? De a galera já tá detonada, cansada, porque o circuito ele é terrível, por mais que eles sejam preparados para isso, mas desgasta muito, né? Muita viagem, muita pancada. E é isso aí, vamos ter que conviver com isso mesmo. O jogo, assim, que eu mais gostei mesmo foi do Federer e do Nishikori. Mas também, assim, foi mais emocionante, porque o jogo emocionante é aquele que os dois jogam teoricamente bem e chega um momento da partida que você fica meio assim, na dúvida de quem vai levar, né? Que o jogo é decidido em alguns detalhes. E pra mim, esse foi o único jogo mesmo que emocionou nesse sentido. Eu não sei se foi por causa também do meu espírito, que não estava muito bom, assim, pra assistir TV ou qualquer tipo de torneio. Não sei, pode ter influenciado. Então, vamos falar disso aí daqui a pouco? Bom, a gente toca nesse assunto porque vai ter a Davis e tá rolando um papo aí danado, né? Por conta desses... Que pode, inclusive, nem ter, né? O jogo. Então, alguns torneios de outros esportes já foram até cancelados. Tá complicado. Quer falar alguma coisa aí, Fernandão, sobre a ATP Finals? O Finals? Você já tinha dito que assistiu poucos jogos, né? Assisti alguns poucos jogos, né? Porque o horário, né? É o horário de trabalho. Acontece no meio do dia, praticamente, né? Pro final do dia, né? É verdade. Mas aí, às vezes, eu continuava no trabalho, mas parava de trabalhar, entendeu? Já tinha passado do horário. Aproveitava, ligava ali o TV, Tênis TV, né? Tênis TV. Uhum. Teve jogo um outro jogo que eu assisti assim, né? E aí curti, acho que é um evento assim muito legal. Eu tenho vontade de ir lá. E vai continuar lá em Londres, né? Eu recebi um e-mail falando que foi renovado. Né? Pelos próximos anos. Eu vi até um papo que talvez viria para o Rio de Janeiro depois das Olimpíadas, mas isso aí sem chance, né? Não vai acontecer não. Eu recebi um e-mail da ATP, que eu não me recordo agora, mas que foi renovado por mais alguns anos. Uhum. Vai continuar lá em Londres, né? Porque acho bem justo. Dá muito certo lá, né? E você vê que como é que eu vou dizer? Eu acho que talvez o principal seja justamente o fato de dar certo não em todos os aspectos, principalmente o aspecto do público, né? Você vê que ali é um público que curte tênis, né? Que curte aquilo. Você vê ali muita gente ali. Como é que eu vou dizer assim? É um entretenimento, é um espetáculo, né? É como eles vão assistir ali uma peça de teatro, vão a um bom restaurante, eles vão ali assistir aquela partida de tênis, né? É completamente diferente de um estádio de futebol. Totalmente. Mas lá os jogos de futebol também são bem... tem jogos lá que, por exemplo, do Liverpool, do Manchester, você não acha ingresso, não, e é todo mundo bem comportado, todo mundo... Não sei, eu nunca fui não, eu não sei não, mas não teve umas torcidas aí que foram proibidas de... Não, mas depois da Thatcher nunca mais teve isso de... Depois dos hooligans? Depois dos hooligans. A Thatcher acabou com isso. E pra mim a melhor política que já existiu nesse universo foi ela. E hoje não tem muito isso não. É bem assistido de forma bem pacífica. Você pode ver que não tem nem grade, né? Nada que separe o campo da torcida. É outro nível. Hoje mudou muito esse conceito. Alguma coisa eles fizeram de muito interessante pra ter dado certo, né? Porque foi feio o negócio, né? Na época dos hooligans. Mas que legal que deu certo, bacana.
Ô, Fernando, eu tava falando aqui, e eu e a Lua, o Jaciara também, Tatá, eu acho que um pouco que depõe contra esse torneio, Finals, da galera já tá bem desgastada por ser final de temporada. O que você acha? Qual a sua opinião? Olha, Você acha que tem a ver ou não necessariamente? eu acho que mais ou menos, porque eles estão nessa vida aí já há pelo menos uns 10 anos. Então, eu Aham. acredito que eles estão acostumados com isso. E se você for parar para pensar, entre esse Finals e o reinício da temporada tem um mês, né? Austrália, né? A Austrália é janeiro, né? Final de janeiro? Janeiro. Não, Janeiro. mas não estou considerando o Australian Open, não. Estou considerando já os primeiros torneios. Ah, sim. Aquele tem um na virada. Brisbane. Não, tem Brisbane, né? começam na virada do ano. Sim, é verdade. Que a pré-temporada é no mês de dezembro, né? Basicamente, né? E Os mesmo caras não descansam, né? esse tempo curto para você recuperar de lesão. Verdade. Quem já teve lesão e teve que se tratar sabe que não é um mês que você resolve, né? É. Então Verdade. eu acredito que até porque pode acontecer também o seguinte, não ser um excesso de participação em torneios, né? Independente da época do ano, alguns tenistas, você vê que tem uns que participam de mais torneios, outros participam menos, né? Como é o caso do Federer, que é mais seletivo. Mas tem outros que jogam 30 torneios, né, no ano. Aí já viu, né? Uma hora a natureza reclama, né? Verdade. Você também acha isso, Jaciara? Eu acho que, como o Fernando estava falando, que o fato deles já estarem há tanto tempo nesse ritmo, eu não sei se chega tanto a interferir, né, nesses jogos. O que pode acontecer muitas vezes é que tem jogos que às vezes não encaixa, às vezes tem tenistas que tem disputas que são boas, né, são ótimos jogos, às vezes não encaixa, às vezes o tenista não está bem. Mas eu acho que talvez não interfira tanto essa questão aí. É claro que tem tenistas que se preservam, né, como o Federer e outros. Mas, por exemplo, um exemplo é o Djokovic, que participa de muitos torneios e, no entanto, ganhou vários o ano inteiro e chegou super bem. Então, eu não sei necessariamente se isso interfere tanto, né, o fato de já ser final de temporada. Esse ano ele ganhou uns 7 Masters 1000? 6 ou 7, né? Acho que foi mais, não? Eu não contei ainda, mas foi bastante. E ele só não ganhou Roland Garros, né? E mesmo os que não ganhou, ele sempre estava assim, chegava na final, e outros torneios que ele participa, né, menores, mas aí final de temporada, não sei se necessariamente assim, interfere tanto. Tá. Essa rotina que eles têm. Joia. Beleza. Ô galera, vamos. O que vocês acham? Vamos falar da Davis e dessa coisa toda que tá rolando aí, esse perigo iminente que tá rondando aquela região toda lá da França. A final da Davis vai ser na Bélgica e tá rumores altos de perigando que tem ataques lá, né? O cara lá, o mentor dos ataques que tiveram na França, o cara é belga, apesar que parece que ele já foi eliminado, tá morto, mas enfim, deve ter outros caras dele por ali, e parece que metrô, parece que já não está funcionando mais, e eles estão
O governo já disse para evitar turistas e os moradores evitar lugares de muita aglomeração. Parece que torneio de futebol e de hóquei no gelo já foram cancelados e é perigo talvez que a final da Davis seja cancelada ou adiada. Vocês têm lido aí? Estão por dentro? Estão vendo as coisas sobre isso? Querem falar sobre isso? Quer falar, Lu? Sim, é uma pena, né? Porque a Copa Davis nem combina com isso, né? É uma competição totalmente pacífica que une países, né? E ser influenciada por questões políticas como essa e de total descontrole, né? É inaceitável. Eu também acho que pode ser que seja cancelado ou adiado, principalmente porque, como você disse, estão cancelando vários, né, eventos esportivos naquela região ali. E é uma pena, né? É uma pena porque eu acho que não tem nada a ver com o esporte. O esporte nos ensina justamente o contrário, né? Ensina a fraternidade mesmo entre os povos e não dá para justificar. O que aconteceu lá em Paris é desumano, completamente desumano. Já é total alienação, né? E o Papa falou uma coisa muito, muito certa. Nós vivemos hoje uma guerra fragmentada. Por isso que é difícil você controlar. Você não sabe de onde ela vem, porque eles fragmentaram, né? Eles conseguiram adeptos, tiranos, espalhados, né? E são pessoas que estão completamente alienadas. Não tem conversa com aquele tipo de pessoa. Eles não querem conversa. Não tem negociação. Exatamente. É literalmente o tirano, né? E o tirano, ele não tem amigos. Ele só tem cúmplices, né? E um teme o outro, porque um sabe que o outro é capaz. E o preço da tirania é justamente o isolamento, né? Porque você nunca estabelece a igualdade, né? Que é a base primordial da amizade ou da fraternidade, seja o que for com o outro, né? É por isso que o tirano está sempre se policiando, né? Porque ele não confia em ninguém. E o cara é capaz de colocar uma bomba nele, explodir o que for. Uma vida, 2 vidas, 100 vidas, para ele não importa, né? Só o fato da pessoa querer se matar em público, para mim já é o total descontrole do ser humano. A pessoa não tem um pingo de amor próprio, como é que vai ter amor pelo próximo? Não existe isso, né? E muitos dos que eles recrutam são pessoas que já não têm mais nenhuma perspectiva de vida, né? São pessoas alienadas da sociedade. E são pessoas tiranizadas, né? E o tirano, o que acontece com o tirano? Ele se sente vítima ao mesmo tempo e de todo o sistema. Ele acha que ele foi tiranizado por todos. E o tirano, a tendência dele é assim, quanto mais ele se sente tiranizado, mais ele tiraniza, né? Mais ele é radical, mais ele é extremista. Não existe conversa com esse tipo de gente, não existe. Agora, o meu receio é esse, né? Que é você provocar o caos para justificar a violência, porque, ao meu ver, muito culpa disso que acontece hoje é dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, principalmente com Obama, né? O Obama tirou as tropas de uma vez, né? Então não houve um processo de pacificação naquela região. E eles se aproveitaram disso, né? Não existe um processo. Exatamente. Eles saíram e dane-se todo mundo, então deu espaço para esse tipo de milícia, de extremista, né? Porque isso foi o Estado Islâmico, ele surgiu de uma facção da Al-Qaeda, né? É isso, né? Mais ou menos isso, né? Que quando eles invadiram... Você diz da Al-Qaeda? Al-Qaeda, falei Al-Qaeda. Al-Qaeda, isso. Ah, tá. Não é? Não é, né, Jeff? Assim, assim que os Estados Unidos tiraram aquela tropa, a tropa dele toda do Iraque de uma vez, sem um processo pacífico ali,
como o governo anterior estava promovendo, por mais erros que tivesse, né? Era super importante isso, porque você dá muito espaço a esse tipo de tirano. Poxa, o país passa por um processo totalmente de guerra e tirania durante anos. É o que ia acontecer mesmo. Essas pessoas completamente ignorantes, alienadas e extremistas, assim, um pingo de amor, querer o poder de qualquer forma e impor ao outro o que ele pensa, né? Agora você vê o tanto que isso, tanto as consequências, né, que isso causa, né? É possível que não tenha uma final da Davis e por aí vai, né? Outras coisas vão deixar de acontecer por conta dessa guerra aí, né? E fragmentada, né? E o que eles querem é justamente isso. Eles querem promover o caos, o medo. E agora, eu não sei se isso vai ser seguido à risca. Espero que sim, principalmente pela história da França, né? Mas eu gostei também muito do discurso do presidente francês, principalmente no sentido de que eles não terão medo, né? Porque essa é a palavra. A gente não pode ter medo de tirano nenhum. Em qualquer campo da nossa vida, os tiranos não podem ser temidos, né? Porque é isso que eles querem levar o terror, o medo, né? Apesar que ele tinha que falar isso mesmo, né, Lua? Se ele falar algo diferente, pelo amor de Deus. E até pela história, né, francesa, eles custaram a conquistar o que eles conquistaram e, de certa forma, a liberdade com vários tipos de movimentos e revoltas, né? E a França tem um poderio bélico gigantesco, né? E eu achei legal, assim, porque no próprio dia do atentado, isso me deixou feliz, assim, que você percebeu como os franceses, eles têm isso muito enraizado, né? Eu lembro que eles montaram, por meio de WhatsApp e outras redes sociais, ajudas, né, das pessoas que não tinham para onde ir, acolhendo essas pessoas na casa delas. Então, isso eu achei maravilhoso. Imagine, você tá no meio da guerra e você acolher uma pessoa que você não conhece, muitas vezes de outro país, né? E isso foi muito legal. E eu vejo pela reação do povo francês que eles vão seguir à risca a história deles. Eles não vão temer o que querem instaurar, né, no mundo e vão lutar arduamente contra isso. É um lugar que, né, já passou por guerra, né? Então já tem isso meio que calejado, né? Eu sinceramente, Jeff, eu tenho dúvida se acontecesse algo assim no Brasil, se os brasileiros fossem acolher as pessoas na rua. Eu tenho minhas dúvidas. Acho que sim, eu acho que nesse ponto, eu acho que o brasileiro ele é solidário, né? Eu não sei, Jeff. Eu acho que sim, a gente vê algumas coisas acontecendo aí. Mas a nossa solidariedade, Jeff, é distante. Você doar alimentos, roupas, você fazer uma ajuda por própria atitude sua de ir em algum local e ajudar. A ajuda que eles deram durante o atentado é uma ajuda diferente. É uma ajuda, acima de tudo, humana e social, sabe? Então, Lu, mas são coisas diferentes, né? Você ter um problema não dá pra comparar um problema de uma enchente, sei lá, com uma coisa de terrorismo. Não, o que eu tô falando é o seguinte, como nós não vivenciamos isso, nunca vivenciamos na nossa história, eu tenho dúvidas justamente por isso, porque o tipo de, entre aspas, tragédia que a gente tem aqui é diferente. Entendeu? É diferente. Pode ser, mas eu acredito, sei lá, eu quero acreditar que haveria sim uma solidariedade entre as pessoas. De não só essa que você falou de eu enviar alguma coisa, depositar um dinheiro numa conta para ajudar a entidade, mas de acolher aquele que está passando mal aqui do meu lado e eu trazer para minha casa, que é isso que você quis dizer, né? A prova disso é que nós ajudamos enviando roupa, mas eles estão todos lá num galpão convivendo entre eles. Quem que vai lá e fala assim, pode morar na minha casa que tem um quarto sobrando aqui? Uma semana, 2 semanas, um dia, que seja.
Eu não vejo no Brasil, até exemplo disso, um lugar que tem enchente, a pessoa fala assim, não, eu vou acolher aquela vítima para dormir aqui uma noite. Não vejo isso. Então, são diferentes, né? São situações diferentes. Eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte, é um povo que lutou durante anos e principalmente que estuda muito, né? Que entende de forma mais profunda essas questões humanas e sociais. São pessoas mais conscientes socialmente falando, ao meu ver. Eu não acho que nós, brasileiros, somos conscientes socialmente como os franceses não acham. Questão de cidadania que eu falo, né? Uhum. Cidadania com a questão humanitária. Né? Posso até me surpreender, né? Espero que a gente nunca tenha uma situação parecida para... Embora nós matemos muito mais e por circunstâncias tão ruins quanto, né? O tempo todo. Apareceu a sua mensagem para ela aqui. O quê? Pra você apareceu? Uhum. Ah, tá. É que ela falou. A Jaciara teve que sair por conta de compromissos pessoais. Eu tava respondendo pra ela. Ah, então aparece pra você? Acho que é porque fica no grupo, né? Fica no grupo. Nunca tinha aparecido não, mas agora apareceu. Uhum. Que mensagem é essa que eu não vi? Eu tava respondendo porque lembra que eu combinei no e-mail? Gente, se vocês precisarem sair antes, não tem problema, só manda uma mensagem, porque às vezes senão a gente não vai saber se saiu porque teve que sair ou porque deu algum problema de conexão, sei lá, né? Então eu combinei assim, manda uma mensagem, que daí eu aviso no grupo, ó, galera, a pessoa teve que sair por algum problema pessoal. Aí ela me avisou aqui por mensagem, eu respondi, a Lu disse que recebeu também. Ô Fernando, e você? Você tá jóia. tem algo a dizer aí sobre essa coisa toda a gente emendando, né, a ocasião da Davis com esses atentados todos, né, e perigando de não ter a final da Davis semana que vem. Olha, Complicado, né? Eu acho que a Luciana já disse tudo e eu espero que tenha. Eu acho que seria uma grande derrota, né, não ter essa final e outros eventos também, né? Uhum. Porque você estaria se curvando, né? Além das mortes, você estaria... Eu acho que assim, eu realmente não estou acompanhando, não estou inteirado dos detalhes, mas eu acho que você está... o que eu vejo aí na mídia, né, é que eles, os terroristas, não aceitam a sociedade ocidental. Não aceitam a liberdade e as conquistas, né, que na verdade foram conquistas, né, quer dizer, se você for parar para pensar em termos de história, né, pegar há 1000 anos atrás, não era assim, né, lá na França, não era uma democracia há 1000 anos atrás, até há menos de 1000 anos atrás, né, há 500 anos atrás não era assim lá. Então, não só lá na França, mas aqui mesmo no Brasil, né, quer dizer, a gente pode dizer que vivemos, né, com todos os nossos problemas, finalmente vivemos numa democracia, né? Até Sim. Bem poucos anos atrás não era assim, né? E isso é uma conquista. Os terroristas não aceitam isso, né? Eles lutam contra isso, eles querem impor a maneira deles de viver, né?
Então, e quem for o contrário sofre as consequências. Tá dando força para eles, né? Pois é. Verdade. E tudo que eles pregam empobrece justamente isso que você falou, a democracia, o debate, porque vai de encontro à ideia do raciocínio, da reflexão, né? Eles querem impor de uma forma de dominar, né? Uma questão de poder, eles não querem pessoas que pensam, não querem pessoas que pensem diferente, querem iguais, né? Não, porque se pensar diferente é eliminado. E aquela coisa, porque, na verdade, a liberdade, ela é difícil ser praticada, muito difícil, porque a liberdade mesmo, em essência, ela te impõe não só direitos, mas deveres, né? E ser livre nos torna responsáveis sem garantia. Nós temos que ser responsáveis sem sabermos se a gente vai ou não ter um retorno disso e como teremos um retorno disso. Então, a liberdade é um exercício constante em tudo na nossa vida, né? Até em relação ao que a gente pensa, a questão de gostos, né? A liberdade, ela começa das pequenas coisas. E tem pessoas que se perdem também com a liberdade. Por exemplo, o Fernando citou um exemplo aqui no Brasil. Hoje a gente vive realmente muito mais democracia do que foi no passado e temos que nos policiar da gente não perder isso, porque há atitudes e situações do governo atual que nos levam mais para a tirania do que para a democracia, né? E é impressionante, assim, só citando um exemplo, a gente pega, por exemplo, antigamente, os casamentos, na maioria eram casamentos arranjados, né? Então você não tinha escolha, você não tinha liberdade. E a maioria dava mais certo do que hoje, mas dá certo assim, no sentido que as pessoas ficavam juntas, não necessariamente felizes, né? E hoje, com toda a liberdade, tem pessoas que continuam errando, né? Tem pessoas que, mesmo tendo a liberdade de escolha, liberdade de a gente citando um exemplo que destaca uma outra pessoa por livre e espontânea vontade, muitas pessoas se sentem na obrigação por questões sociais e outras a estar com o outro, né? Então, que liberdade é essa? A liberdade ela é muito mais... É uma questão muito mais profunda do que a gente pensa, né? A liberdade, em todos os sentidos, ela tem que ser praticada. E que acho que também ainda tem os resquícios, né, dessa ditadura, né? Apesar que já faz o quê? Quase uns 35 anos aí? É porque, na verdade, nós não temos essencialmente uma direita. Não temos. Os nossos governos, se a gente for parar para pensar, e por causa dessa questão do poder e do domínio de impor, né, ao outro de qualquer jeito, nós não temos mesmo uma direita. Isso ainda está distante para nós. E é por isso que a gente precisa refletir, a gente precisa estudar, precisa criar mais debates a respeito. Nós temos uma esquerda mais ou menos influente, né? Mais ou menos ativa, digamos assim. Eu não vejo mesmo em nenhum partido hoje a questão mesmo conceitual da direita. Não vejo. Não tem, porque... E querendo ou não, a direita, em essência, foi que contribuiu com a evolução dos principais países que a gente tem como referência de democracia, né? Porque é justamente uma abertura ao debate, né? Não tem, porque hoje um partido que se diz contra o governo, dependendo, amanhã já está a favor e vice-versa. Tudo depende do que tá, do jogo, né? Do que está envolvido, do que vai ganhar. Mas não tem isso, negócio de direita e esquerda, não. Aqui no Brasil não tem. E sabe o que é pior, Jeff? A gente vê pessoas até bem conceituadas nessa questão que a gente acredita, que poderiam se ingressar na política e não ingressam porque se eu entrar na política, ela é tudo roubalheira. Então, é um círculo vicioso, não vai mudar, porque, teoricamente, as pessoas que poderiam mudar, elas são minoria e elas acreditam que elas sempre serão minoria, né? Então, é uma falha nossa também, democrática, social, em questões de cidadania mesmo, nesse sentido. É uma falha de toda a sociedade, porque vira um círculo. Não, é tudo roubalheira, é tudo bandido, entrou na política, vai entrar daquele meio, vai se deixar contaminar. Então, vai mudar quando? Nunca. E aí isso justifica o erro, né? Nunca.
Na verdade, assim, em essência, todo Estado, ele é um pouco tirano, e é preciso ser um pouco, né? A questão toda, o problema é o excesso, né? É o extremo da tirania. Porque o Estado, ele tem que realmente representar as leis, né? Então, querendo ou não, a lei ela tem que partir do princípio que ela tem que ser seguida por todos, né? E o Estado, ele tem que intervir para fazer isso acontecer de forma igual para todos, né? Exatamente. É isso aí. Vamos mudar, então? Vamos. Agora, Lu, a gente tem aquele momento sarau, onde eu acho que vai sobrar para você, hein? Nossa, por quê? Que é o saque e voleio nas letras, onde os participantes recitam um poema, um texto que achar interessante. Não sei se o Fernando tem algo para... Tem algo aí, Fernando, para falar, recitar um poema, algo bacana que você acha interessante? Eu música? Acho que a Lu é a pessoa mais indicada para isso. Sobrei, né? Sobrou para ti. O Alexandre não conseguiu chegar a tempo, né? Não. Tá afim? Então vou assim, eu vou falar um trechinho. Você que é uma menina que é super inspirada? Até para fechar esse assunto que nós estávamos falando. Então eu vou falar um trechinho que tem tudo a ver. Fala assim: eu sou eu, você é você. Eu não estou neste mundo para atender às suas expectativas. E você não está neste mundo para atender às minhas expectativas. Eu faço a minha coisa, você faz a sua. E quando nos encontramos, é muito bom. Então, quer coisa mais maravilhosa do que essa? Então, eu preciso fazer a minha parte e você a sua, porque quando a gente se encontrar, a gente vai se dar bem. Então, eu acho que isso serve para fechar o que nós estávamos falando, né, de todo esse processo mesmo que nós estamos passando aí no mundo, né? Muito bem. Gostei. Muito legal. Faz a gente refletir, né? Bom, é isso aí então, galera. O que vocês acham? Vocês têm algo mais a acrescentar? Algum outro assunto? Vamos encerrar? Acho que tá bom por hoje. Ué, e o mais mal vestido? Você não vai... É o Oscar, né? É verdade. Verdade. Putz. Valeu, Fernandão. Bom ter falado. Eu já tava passando direto aqui. Então, galera, vamos falar aqui do Prêmio Nobel do Tênis. É o Berdych. Berdych. Pra mim ele é o mais mal vestido e o mais mala. O Berdych? Sério? Não, acho que você está sendo injusto com ele. Sério? O mais mala? Por quê? Tem outro. Eu não sei, acho que depois daquela vez que ele mandou a torcida do Nadal calar a boca lá, eu não sei lá, eu não sou torcedor ferrenho do Nadal não, tanto que assim, eu sou, se for fazer uma comparação Nadal, Federer, Djokovic, Murray, eu sou mais Federer, mas assim, também se o Federer perder, eu não vou deixar de dormir, comer, beber por causa disso. Segue a vida, normal. Mas depois daquela vez, eu sei lá, descurti o cara. O mala é aquele australiano. Qual? O Tomic? Tomic? Não, o outro. O Kyrgios não, Esse que falou que falou da mulher do Brinca, isso? Nossa, mas esse é mais do que mala, esse é marginal mesmo. Esse é o Kyrgios? Exatamente. É verdade. Marginal, gente, no sentido de estar à margem do que é o tênis, tá? Assim, é melhor a gente explicar, porque senão não tem nada a ver com o tênis, o que ele fez, as atitudes dele na quadra. Como nós estávamos falando aqui, o tênis é um esporte que exigem certas etiquetas, né, e comportamentos que ele não tem.
né? O que ele fez lá contra o Stan não tem perdão, assim, nesse sentido. É claro que a gente tem que torcer para a pessoa mudar e começar a ter atitudes diferentes, né? Mas não é uma atitude que combina nem com tênis e nem com esporte nenhum. Nenhum, né? É tão absurdo que nem no futebol eu vi isso. Eu já vi aquelas musiquinhas, né, que também meio que incitam isso, né? O Júlio César mesmo sofreu demais. Júlio César, taranã, sua mulher dava não sei o que pro Ronaldinho, aquelas coisas. Mas você percebe que é ofensivo, mas não foi tão ofensivo quanto esse Kyrgios. Foi absurdo. Ele apelou, né? Total. Totalmente. Outra pessoa assim que merece também um Oscar nesse sentido é o Fognini, né? O Fognini é outro também que não tem nada a ver com tênis. O Fognini, além dele ser ofensivo, não só para ele mesmo, para a árbitro e para a torcida, ele é antiesportivo porque ele abandona a partida quando ele quer. Eu acho que é um total desrespeito com o esporte, com as pessoas que vão lá assistir o jogo, com o adversário. Tem jogo que ele começa a ofender todo mundo e para de jogar simplesmente, só fica lá arrebatando bolinha e fazendo graça. Para mim, ele não é exemplo nenhum, assim, no tênis, sabe? Eu acho que esses tenistas, eles tinham que levar uma suspensão durante um tempo para ver se eles mudam o comportamento deles, né? Não faz parte. É a mesma coisa, gente, assim, eu falo, o tênis, ele se profissionalizou, assim como vários esportes. É como se a gente entrasse numa empresa e a gente achasse que a gente pode se comportar de qualquer jeito, né? Não tem justificativo nenhum, porque o outro tem regalias que eu não tenho, então lute para você ter as suas regalias, né? Lute para você ser bom, para você ganhar mais jogos e você ter regalias que os melhores têm. Isso faz parte de qualquer, vamos falar assim, já que o tênis se profissionalizou, né? De qualquer empresa. Parece aqueles funcionários que acham que tem que ganhar mais porque trabalha muito, né? E não consegue nem fazer uma autoavaliação assertiva da representatividade dele, do que ele faz, né? Porque a gente não ganha pelo que a gente faz, a gente ganha pela nossa raridade. Então, se ele quer ganhar mais, se ele quer ter mais privilégios, seja raro. Ganhe mais os jogos, né? Respeite mais as regras, jogue mais tênis. Suba no ranking. Simples. Então, o Fognini e o Kyrgios, para mim... O Tomic, ele é um mala, mas eu nunca vi ele sendo ofensivo, assim. Eu já vi o Tomic, assim, que também é reprovável, como é o caso do Fognini, desistir de partida. Isso eu acho completamente reprovável. Inclusive, em Roland Garros, eu estava assistindo um jogo assim que ele simplesmente desistiu e não tinha nada, não aconteceu nada. E ele estava jogando bem. Simplesmente ele não jogo mais. Eu lembro que eu estava numa quadra, uma daquelas quadras secundárias de Roland Garros, eu acho que quadro 2 ou 3. As pessoas ficaram simplesmente assim, perplexas. Eu acho que estava jogando com o Marruto, não lembro. O Fognini... Assim. Mas ele ficou até o final ou ele abandonou? Não, ele abandonou. Ele perdeu, se eu não me engano, são tantos jogos, ele perdeu o primeiro, no segundo bem equilibrado, e ele jogando bem porque ele joga muito bonito. Nós estávamos falando aqui de plasticidade, e o Tomic tem uma plasticidade nos golpes maravilhoso. Mas simplesmente ele foi no banco dele, guardou a raquete, o adversário ficou lá, o que aconteceu? Ele foi na rede e falou que não estava desistindo do jogo. Nada, absolutamente nada. Eu não sei se a presença do pai, talvez, ali tivesse alguma influência, né? Porque aquela família é muito conturbada. Mas não tem explicação nenhuma. Ele é um profissional e ele tinha que jogar a partida, né? E se doar ao máximo, porque é como nós estávamos falando, é igual numa empresa. Se eu vou trabalhar, eu sento no meu local de trabalho, eu tenho que me dar um máximo. Não existe isso de, hoje eu trabalho e hoje eu não trabalho, porque me deu na veneta, né? Me deu na cabeça que hoje eu não quero jogar. Não existe isso. Então eu acho que esses tenistas, eles tinham que ser mais também
tinham que ser punidos de uma forma mais eficaz, eficiente, porque ficar também um pouco afastado e deixar de lucrar com alguns torneios que eles jogam meia boca aí só para conseguir o dinheiro da rodada, seria uma boa, porque isso influencia inclusive no patrocínio deles. Tá aparecendo menos. Então, sobre o Fognini, eu sei lá, ele tem ele é um cara talentoso e tudo mais, mas sei lá, eu olho pra ele, parece que eu vejo um super panga ali. Ele nem me parece que é um atleta de ponta, né? Pela postura que ele é, a forma dele andar, sei lá, parece que não é um cara, sei lá, eu não sei que número do ranking ele tá agora, mas deve estar entre os 30 ali, né? Pra baixo. Eu falo, puta, esse cara não tem postura de um atleta do nível onde ele está, que já ganhou ATP 500. É um cara que está numa posição super. Um cara respeitado no ranking, né? Nem parece que é um atleta. E eu acho que um pouco disso que acontece, Lua, eu acho que é muito por culpa da Federação Internacional de Tênis. Exatamente. Esses caras terem a postura que eles têm é uma coisa, agora a ATP aceitar isso, né, é outra. Acho que ela tem uma postura meio paternalista e deixa a coisa rolar. Tinha que punir mesmo e patrocinador falar, meu filho, você não vai usar minha marca na tua camiseta enquanto você tiver esse tipo de postura, porque o garoto, as pessoas estão vendo isso e não vão comprar minha marca, não vão comprar minha raquete, não vão comprar meu tênis, não vão comprar minha camiseta. Só que vai deixando, vai seguindo, né? Eu não sei o que acontece. É estranho, é muito estranho. É muito complicado, assim. Não dá pra entender e não dá pra aceitar também. Né? Por isso assim, que eu geralmente eu nem gosto de assistir esses jogos, sabe? Eu fico pensando assim, quando eu vejo a postura desses profissionais, entre aspas, são totalmente antiprofissionais, eu desisto, eu paro de assistir, não dou audiência, digamos assim. Não, e muitas vezes eu prefiro até assistir jogos de caras que não são os top 10. Aí eu falei, não quero ficar bitolado só nesses caras, eu quero ver outros jogos. E às vezes até me divirto mais, inclusive. Porque não é uma coisa que tá tão... São jogos mais disputados também. Não, e assim, não é uma coisa que tá tão surreal, né? Tá mais próximo da realidade. E, né? E muitas vezes eu prefiro. Aí quando você vê um Fognini da vida tendo esse tipo de atitudes, né? Ou aquele Kyrgios, lamentável. Como eu disse, é até difícil escolher. Devia ter Oscar de ouro, prata e bronze, né? E a geração australiana é complicada essa, hein? Pois é. Eles revelam bastante gente boa, mas tem essa coisa também, né? Ah, mas eu acho que vocês estão esquecendo do ano do Fognini. De quem? Deste ano, do Fognini. Ele deu uma melhorada? Pô, eu estava lá assistindo o jogo dele contra o Nadal aqui no Rio. Ele colocou um patins a jatos da Acme e chegou naquela bola não sei como, né, no finalzinho ali. Mas então, isso foi o finalzinho. O início da partida foi bem diferente. O que você viu ali? O que é que só você viu, Fernandão? Então, no início, cara, parecia ele queria tomar uma surra do Nadal. Parece que não tá nem aí, né, com a paçoca, né? O Nadal tava ganhando dele, ele tava meio assim, com aquele desinteressado, jeito. Né? Vou perder mesmo, que se dane. E aí, de repente, meu amigo, é isso que eu acho, assim, vocês estão aí metendo pau no Fognini, mas eu acho interessante, porque tem, assim, eu acho que tem esses malucos também, que eu acho que, na verdade, ele é meio maluco, entendeu? Ele não bate muito bem da cabeça, não. E aí o cara, de repente, o cara é muito talentoso, joga pra caramba, mas aquela história, você nunca sabe, né, quando é que ele vai estar afim. Será que hoje ele tá afim? Né? Será que hoje ele vai dar suar sangue ali e fazer de tudo para ganhar, ou será que não, né?
Mas, ô Fernando, você que viu ele de pertinho, eu vejo ele jogar, eu acho que ele tem uma puta de uma mão. Porque parece que ele bate em pé, não flexiona joelho, parece que ele bate de qualquer jeito. Só que a bola dele entra e entra bem. Só que você vendo ele jogar, fala, puta, meu, é um panga. Não, Você que viu ele de perto, você não teve essa impressão? não. Tem muita técnica. Mas é mais, né, ele não resolve as coisas mais na mão? Ele tem muita mão É. e é porque o que acontece? Ele tem um jeito meio bem relaxado, assim, de jogar, que passa isso aí meio. Eu acho que é isso que me deixa um pouco irritado quando eu vejo ele. Não, na verdade, não é nem isso que me irrita, porque eu acho que isso é estilo, né? É o modo. O que me irrita é o comportamento, mas não é esse associado a bater nas bolas, não. É quando ele. As duas coisas, eu tô juntando quando tudo. quando ele literalmente abandona o jogo e começa a jogar a bolinha pra cima. Inclusive, já chegou a ponto do Federer e outros tenistas reclamarem dele, porque é totalmente assim, sem ação competitiva. Começar a ofender juiz, torcida, isso que eu sou contra. Mas no Brasil Open, Fernando, apesar dele ter esse jeitão dele relaxado, ele não deu essas presepadas dele, não. Não deu faniquito, não. Não deu fone nada? Mas ele estava caminhando ali para perder em 2-0, perder rapidamente. E aí, não sei qual foi a louca que deu nele, que ele virou o segundo set e enroscou o negócio, né? Complicou a vida do Nadal. E o Nadal. E a virada no US Open? A virada no US Open? Ele ganhou de virada do Nadal em 5 sets. Foi no US Open? Foi, no US Open. É verdade. Não, eu acho que rola ali algum. Eu acho que rola alguma coisa ali entre os dois, hein? Vocês não acham? Será? Mas alguma coisa em que sentido? Amorosa? De um odiar o outro, né? Amorosa não, no sentido de ódio, né? Mas eu acho que a maioria deles se odeiam, né? Não sei se tem alguns assim que são até amigos, né? Mas é exceção, né? Não, mas eu acho que a rivalidade, ela é legal, né? Ela precisa existir. E é claro que a gente fala assim, o ódio não é esse ódio que a gente está falando em relação a tudo, não. Mas de detestar o outro, porque o esporte, principalmente o tênis, que é um esporte tão individual, ele promove muito isso, né? Essa rivalidade. E principalmente quando você encontra um tenista que ele pode ser até pior do que você, mas ele sempre te vence porque tem um ou outro golpe que te incomoda, né? E faz com que prevaleça na partida. Acho que acontece muito isso também. Agora, em geral, eu vejo que os tenistas, assim, eles respeitam, admiram muito esses tops, mas eles têm uma, entre aspas, uma raivinha deles, não? Não sei. Não mas sei. eu acho que no caso do Fonini com o Nadal, acho que rola um ódiozinho mesmo. Acho que rola acho que tem um tempero a mais, uma pimenta aí que faz com que o Fonini jogue tudo que ele sabe, né? Mais contra ele. Na verdade, é uma pena que ele não faça o mesmo como padrão, né? Porque eu acho que o que ele é capaz de apresentar é o que ele apresentou aí contra o Rafa, só que não é o que ele costuma apresentar, né? Na maioria das vezes, né? Vou reparar mais. Nunca tinha me atentado a isso, não. De ter esse temperinho a mais, né? Talvez até pela representatividade do Nadal. Pode ser que tenha havido alguma coisa aí no meio, nos bastidores, a gente não sabe, né? Verdade. E eu acho que é como mais o caso por da aí. toalha, né? Do Djokovic e do Federer. Isso aí houve mesmo? Onde que saiu isso aí? Você falou que foi teu professor que te falou, Lua? Falou a parte mais
Então, de mas vestiário, né? de onde ele tirou? Não, mas a outra parte saiu até na imprensa. É? Porque que acontece? O Federer e o Djokovic, não sei se o Fernando sabe, no jogo de grupo, né? Ainda de chaves lá do Finals, o Federer entra primeiro porque ele o ranqueamento dele é inferior ao Djokovic. Então, o jogador pior ranqueado, vamos dizer assim, entra primeiro e escolhe onde vai sentar. E o Federer entrou primeiro e foi se sentar na cadeira que ele queria sentar. E tinha uma toalha lá, meio que reservando a cadeira, né? Tempos de escolinha, né? E o Djokovic, na verdade, pediu para um boleiro, antes deles entrarem ali no corredor para ir para o jogo, para marcar ali, porque ele queria sentar naquela cadeira. O Federer não ligou para a toalha, sentou. Com toda razão, não existe isso de marcar lugar, era só quem faltava, né, gente? Já não bastava esses tenistas conseguirem mudar a regra de que o tempo é do sacador e não do devolvedor, agora só falta isso, de marcar lugar também, né, de cadeira. E aí, só que acontece, o Djokovic foi para a entrevista primeiro, e a imprensa, claro, instigou, né, meio que a rivalidade, né, e falou pro Djokovic que ele achou do Federer ter sentado na cadeira dele, né, então a imprensa já faz perguntas tendenciosas. Que vende, e o Djokovic, né? E o Djokovic, óbvio, deu lá a opinião dele, de que ele pediu pro boleiro para colocar lá, que ele queria se sentar, e ficou aquela saia justa. E quando o Federer foi para sala de imprensa, a imprensa já foi falando só, o Djokovic disse que ele pediu pro boleiro, por que você sentou lá? O Federer falou, na maior classe, né? Para mim não existe toalha. O jogador que entra primeiro escolhe onde vai sentar. Ponto. E aí foi engraçado que a outra pergunta da imprensa foi o seguinte, o Djokovic disse que não jogou bem hoje, o Federer, o problema é dele se ele não jogou bem hoje, porque eu joguei bem hoje e ganhei. Então diz que depois, assim, eles se encontraram propositalmente, né, nos vestiários, porque um foi procurar o outro para meio que tirar uma satisfação, mas não aconteceu nada, assim, de violência física, não, foi mais imposição do que pensa, do que cada um pensa. Mas, gente, é impressionante como é a disputa de ego, né? Como o ego é tão... se torna tão vaidoso nesse esporte em algumas circunstâncias. Porque chegar ao nível de jogadores desses brigarem por causa de onde vai sentar, pra mim é demais. Mas eu acho, até escrevi no grupo sobre isso, eu acho que um pouco com certeza é ego, mas eu acho que uma parte grande disso aí também é um querer já cutucar o outro. Provocar. A parte psicológica. Provocar, com certeza. Exatamente. E já que os dois... E é sabido que os dois se odeiam, né? Os dois não se gostam, eles não são amigos. E sabe o que é curioso? Eu não sei se vocês assistiram, porque eu assisti ao vivo. O sorteio dos grupos, né? Quando eles ficam os 8 lá acompanhando em que chave eles vão cair. O Federer e o Wawrinka ficaram centralizados ao lado da taça, o Djokovic mais pro lado. E a imprensa meio que instigou isso também, né? Poxa, quem tinha que estar do lado da taça era o melhor do mundo, né? Então essa questão, mexe muito com o ego, mexe muito com a vaidade. E... sei, acho que no fundo, igual você falou, rola também instigar isso para provocar o outro, né? E outra, e a imprensa adora uma polêmicazinha, né? Porque vende anúncio, vende notícia. Então junta tudo, né? E esses caras, eles já são macaco velho, né? Ó, a gente resolve... E eu acho assim, se eu estou no lugar do Djokovic, vamos supor que eu, de repente, vire uma cheia de toque, né? Que eu acho que se eu não sentar naquela cadeira vai me dar azar. Porque só faltava isso. Eu não ia pedir para um boleiro marcar sabendo que quem entra primeiro é que escolhe. Eu ia me dirigir ao outro e pedir para sentar naquela cadeira, né? Com classe. É claro que provavelmente aí que eu ia receber um não e a pessoa ia receber para sentar onde eu queria sentar. Tudo tem um risco. Mas dar um boleiro, marcar o lugar, isso para mim foi demais.
Acho que você ia falar assim pro outro assim, olha só, eu posso sentar naquela cadeira ali? Que é a cadeira que você não quer sentar. Pode crer, a psicologia inversa, né? Eu tive um sonho. Eu sonhei que se você sentar naquela cadeira hoje, você vai ganhar de mim. A teoria da psicologia inversa. É. Boa, Fernando. É igual o sacar ou receber. Eu lembro que o Federer sempre escolhia sacar. E o Nadal sempre escolhia receber. E às vezes, quando o Nadal enfrentava o Federer, o Nadal ganhava e escolhia sacar. Só para irritar o Federer. Então, é igual você falou. Faz parte. E isso é totalmente válido. Nessa questão de escolher quem vai sacar e quem vai receber, eu acho totalmente válido. Se você sabe que a pessoa gosta de sacar, aí você escolhe começar a sacar. Embora eu acho que toda vez que eu ganho, eu sempre escolho sacar. Então, mas você quer tirar o outro da zona de conforto, né? Claro. Então, Lu, vamos supor, a gente vai jogar, eu e você, e eu sei que você gosta de começar sacando. Se eu ganho, claro que eu não vou. Começa você. Claro. É um colocando o dedo na ferida do outro. Eu prefiro receber. Então, tem gente que prefere receber por conta de estar no início, tá preso ainda, né? Tá aquecendo. Tá bom, Fernando, se a gente for jogar junto, eu vou escolher receber. Ai, ai. Ah, mas sei lá, né, gente? Imagina o que se passou na cabeça do Djokovic querer marcar o lugar. Não dá pra entender. Eu acho que foi mais um lance de provocação mesmo. Será? Eu acho que de colocar o dedo na ferida mesmo. Eu acho que é isso aí. E falando em toque, o Nadal tá ficando com mais tiques, né? Vocês já perceberam? Um da cabeça agora quando ele tá andando? Coitado. Nossa, ele tá com um tique agora na cabeça. Até quando ele enfrentou o Djokovic, qual o final que eles fizeram recente? Que o Nadal foi segundo, o Djokovic ganhou. Foi Xangai? Putz, eu não lembro. Ou Paris? Sei lá. O Nadal, quando o Djokovic falava, os tiques na cabeça dele, nossa, gente. Mas o que ele fazia? Eu não vi. Eu não sei imitar aqui não, ele é muito esquisito. É um tique Mas meio... passava a mão na cabeça? Não, meio que abre a boca, vira o pescoço, vira a cabeça. Sabe, você percebe que é tique mesmo, nervoso. E era repetitivo em todo ponto que ele... Não. Eu tenho percebido isso quando ele vai entrar, né? Quando ele vai entrar em quadra, num momento igual aconteceu de premiação, ou quando ele tá numa entrevista. Andando, né? Quando ele tá andando também por exemplo, tem alguma parada técnica, aí ele vai andar pra sacar, ele faz um pouco isso com a cabeça. Coitado. Nossa, e eu acho que é aquela questão mesmo de estarem pegando o pé dele por causa de tempo, tá mexendo mesmo com a cabeça dele, ele tá tentando mudar, né, pra outros, sei lá, fazer uma compensação. O que se passa na cabeça do Nadal? Eu não entendo. Principalmente uma pessoa assim que tem tudo para investir nesse lado, né, trabalhar esse lado. Eu não entendo por que eles não trabalham esse lado psicológico do Nadal, que é digamos, a referência justamente no mental, para ele acabar com esses toques dele. Vai entender, né? Acho que eles ficam com medo, né? Porque se curar o toque dele, ele não vai ter o mesmo mental de antes. Pode ser, vai mexer em algo que tá dando certo. Mas é só enganar, gente. Chama o terapeuta que vai enganá-lo. Assim, olha, se você pode compensar. Se você parar de ver, você vai voltar a ser o Nadal de antes, tá vendo? O Fernandão vai ter que sair. Beleza, Fernandão? Mas vamos encerrar mesmo, porque... Vamos encerrar? Vamos. Beleza, então, galera. Valeu a participação de todos aí. Pessoal que já se foi, o Tácito e a Jaciara. Acho que foi legal, né? Bacana. Foi. Legal, Fernandão, que você apareceu, viu? Aparece mais vezes. Valeu, Jeff. Eu adorei. Muito Gostou? Bom. Muito bom. Legal. Continue assim. Bem legal. Primeira vez que eu participo. Participarei mais vezes. É um bate-papo tranquilo, sem frescura, né, Lu? Entre amigos.
Entre, né, a galerinha do tênis, né? Vamos fazer mais, tá bom? E aí, quando vocês tiverem, Fernandão, você já deu alguns toques aí, já deu, né, já uns pitacos, já sugeriu. Tendo ideias aí, mande pra gente enriquecer. A gente tá aprendendo, né? É um aprendizado também. Show. Beleza? Valeu. Então tá, galera. Valeu. Um bom final de domingo pra todos. Boa semana. E que tomara que tenha uma Davis pra gente se divertir mais semana que vem. Tomara. Exatamente. E até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.